Bíblias em Mateus capítulo 21. A Diana está aí? Cadê a Diana? Ô Di. Amém, pessoal? Mateus capítulo 21. Olha, eu quero ouvir a palavra também. Glória a Deus, igreja. Quem está feliz, diga amém. Deus é bom. Glória a Deus. Então presta atenção no recado de Deus, amém? Mateus 21, versículo 12. Posso já começar a ler? Todo mundo já encontrou? O povo está bom de Bíblia, glória a Deus. Diz assim, pessoal, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Vamos de novo repetir essa frase? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Glória a Deus. Jesus entrou no templo. Jesus entra. Glória a Deus. Antes de Jesus entrar lá no templo de Jerusalém, houve uma grande festa. Jesus mandou os discípulos buscar o jumentinho, que nunca foi montado. Tem uma tradição que o rei tem que montar um jumento. Jesus montou e entrou lá. Montado no jumento, as pessoas colocavam ramos, colocavam vestes no chão e todos diziam: Hosana nas alturas, porque o rei, foi uma grande festa para o rei entrar no templo. Ali era o templo físico. Hoje o templo de Deus sou eu e você. Nós hoje somos a casa do Senhor. Glória a Deus. E Jesus quer fazer morada na casa dele. Glória a Deus. Veja, Jesus entrou no templo, assim como ele também entrou na minha vida e na tua vida. E aonde Jesus entra, se as coisas não estão de acordo com a palavra de Deus, ele coloca as coisas no lugar. Glória a Deus. Aquilo, quando ele entrou no templo, que ele viu vendedores fazendo negócios ali, dinheiro, e aquela bagunça, aquela desordem na casa de Deus, Jesus se indignou e começou a derrubar tudo, começou a expulsar tudo, começou a tirar tudo. Assim também Jesus faz quando entra na minha vida e na tua vida. Ele vai tirar tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Os inimigos são expulsos. Aquilo que dava condições do inimigo está agindo na minha vida e na tua vida, vai ser tirado. Mas que ele vai colocar a casa em ordem, vai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus não tem acordo com o inimigo. E nós, filhos de Deus, também não temos que ter acordo com o inimigo. Não temos que aceitar nada do inimigo na nossa vida. Hoje, naquele dia, Jesus estava fisicamente no templo. Hoje Jesus está espiritualmente na minha vida e na tua vida. Ele mora em mim, mora em você. E como que Jesus se manifesta hoje? Através de mim e através de você. Mas Ele está habitando em nós. Como que está a casa dele? Como que está o templo dele? Porque aqui é a morada dele. Eu sou casa de Deus hoje. Você é casa de Deus hoje. Glória a Deus. E a casa de Deus, Deus habita em casa que esteja limpa, que esteja em obediência à palavra dele e que deixa ele moldar, que deixa ele fazer, colocar as coisas no lugar. Não tem meio termo, ficar em cima do muro não. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Glória a Deus. E Jesus pôs a casa em ordem. Jesus entrou, se indignou, expulsou, derrubou as mesas lá, porque estava fazendo da casa de Deus um negócio. Casa
casa de Deus é lugar de santidade. Casa de Deus não é lugar de prostituição. Casa de Deus não é lugar de mentira. Casa de Deus não é lugar de negócio. Casa de Deus, o próprio Jesus disse, é casa de oração. Mas como que está a casa de Deus hoje? É para a gente examinar. Deus está operando na minha vida? Como que Deus está agindo na minha vida? O que está de errado nessa casa? Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem e coloca o que tem que colocar em ordem na minha vida. Oh, Senhor, o que precisa tirar do lugar, tira. Oh, Senhor, o que precisa ser removido, remove. Vai doer, dói, mas tem que ser tirado. Mas se todavia seja feita a vontade do... Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Glória a Deus. Continuando, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Jesus está falando, a minha casa, a casa onde eu moro, a casa onde eu habito, tem que ser chamada casa de oração. Porque se ela não for chamada de casa de oração, ela está sendo o quê? Covil de ladrões. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde? Meu filho, minha filha, você é minha casa, você é meu templo, e eu habito no templo de oração. Como que você tem me buscado? Você tem gastado o seu tempo em me buscar? Você tem gastado o seu tempo em orar? Ou está adormecido? Ou está como os discípulos dormindo? Porque muitos hoje estão adormecidos. E Jesus está despertando cada um de nós. Glória a Deus. Eu habito em casa de oração. E como que está o meu relógio de oração? Eu tenho 24 horas no dia. Como que eu estou gastando o meu tempo? Eu estou tirando o tempo do meu Deus? Eu estou orando? Porque o templo de oração, você vai ver poder, você vai ver unção, você vai ter resposta de Deus. Glória a Deus. Toda pessoa de oração são pessoas que Deus usa. Todas as pessoas que gastam tempo em oração com Deus, em comunhão com Deus, vê milagres de Deus. Talvez a gente precisa gastar mais tempo em oração. Entender o que Deus quer, o plano, o propósito, o que precisa ser mudado. E Ele está falando isso, a minha casa será chamada casa de oração. Versículo 14. Ô amigo, pede lá para eles parar, só um minutinho agora, senão não se concentra. Fala que está tendo culto, tá? 14. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e os... Veja, Jesus não curou ninguém quando estava desordem. E quando estava daquele jeito, vendedores, fazendo negócio, Jesus não curou ninguém. Primeiro Jesus espantou tudo aquilo que tinha que ser tirado, para depois vir os cegos, os coxos, e o que ele fez? Ele curou. Primeiro Jesus entra na minha vida e na tua vida, coloca as coisas no lugar, para operar o quê? O milagre dele, glória a Deus, para manifestar o poder dele, o poder de cura, glória a Deus. Veja aqui mais, 15. E vendo então os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, se indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes no Salmo 8, capítulo, versículo 2, que pela boca dos meninos das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. O que Jesus quis dizer para eles? Eles estavam indignados, as criancinhas adorando a Deus, dando perfeito louvor a Deus. E aqueles principais lá, dos sacerdotes e escribas, estavam indignados.
E eles estão, você não está vendo o que eles estão dizendo? Estou vendo. Porque deles veio o perfeito louvor. Glória a Deus. Quem que Jesus está querendo falar para mim e para você nessa tarde? Ô filho, você me chamou para entrar na tua vida, não chamou? Então me deixa colocar as coisas em ordem. E às vezes, por mais que a gente diz, não, Senhor, não tem nada de errado na minha vida, mas tem alguma coisa que precisa ser tirada. E às vezes a gente está resistindo. Tem que tirar tudo. Glória a Deus. E às vezes tem coisa que Deus vai tirar que machuca, que dói. Mas tem que deixar Deus tirar tudo. Tudo aquilo que está fora da palavra na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer fazer de mim e de você uma casa poderosa. Uma casa de oração. Um templo que está cheio da presença dEle, do poder dEle, da unção dEle. Porque Ele não quer morar na minha vida e a gente ficar aqui estéril. Não. Ele quer morar na minha vida e na tua vida, mas Ele quer operar grandes coisas através de mim e através de você. Mas nós estamos dando essas condições para Ele operar? Às vezes o problema está em nós. Na verdade o problema está em nós, porque Deus é perfeito, glória a Deus. E Ele disse aqui, lógico que os meninos estão me adorando, as criancinhas estão me adorando, lógico que das bocas, dos lábios dele vai sair o perfeito louvor. O que Jesus está dizendo? Deixa eu limpar a tua casa, porque eu só habito, eu sou santo, eu não habito em casa suja, eu não habito em templo em desordem. O diabo entra e coloca desordem, mas Deus coloca o quê? Ordem. Deus coloca todas as coisas no lugar. Glória a Deus. Deus não habita no meio da sujeira. O que Deus faz? Deus primeiro limpa para poder habitar. Então, Senhor, entra na minha vida, me limpa, me purifica, tira aquilo que não te agrada, coloca as coisas no lugar. Ô Senhor, se é eu que não estou entendendo, me faça entender, me faça compreender, para que através de mim possa sair, Senhor, o perfeito louvor para te adorar. Porque Jesus disse que para a gente entrar no reino dele, nós temos que ser como as criancinhas, sem maldade, sem malícia. E além de tudo, esse coração sem maldade, sem malícia, sem angústia, sem amargura, sem tribulação, sem ódio, vai ofertar para Deus o quê? O perfeito louvor. Deus quer receber o perfeito louvor. Glória a Deus. Ele quer limpar a casa para Ele fazer morada. Glória a Deus. Vamos ver um outro exemplo, Isaías 38. Vai no livro de Isaías, capítulo 38. Deus é bom, glória a Deus. Ele começou a boa obra e Ele quer concluir. Só que a gente tem que deixar, amém? Então convida Ele, fala, Senhor, faça em mim morada. Põe as coisas no lugar, tira o que tem que ser tirado, mas habita em mim, Senhor. Faça em mim morada, porque eu quero ser cheio da Tua presença. Oh Senhor, eu quero exalar o bom perfume. Eu quero ser abençoado, mas também quero ser um canal de bênção para outras pessoas. Quero que o Senhor me usa. Glória a Deus. Isaías 38 diz assim: e naqueles, de novo, e naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua, porque morrerás e não. Veja, rei Ezequias, um homem muito usado por Deus, um homem que, se a gente for ver a história dele, só coisa bonita ele fez. Mas dizia aqui que naqueles dias veio uma luta na vida de Ezequias. Ezequias era rei, homem de Deus, estava reinando, mas naqueles dias veio o que sobre a vida dele? Ele se adoeceu de uma enfermidade mortal. E essa enfermidade veio com a sentença. Qual era a sentença dessa enfermidade? Morte. Era a sentença que veio sobre a vida dele.
Olha para você ver, era um homem de Deus. Irmã Lucélia, mas mesmo eu sendo fiel a Deus, eu posso passar por situações assim? Fidelidade não quer dizer imunidade. Se não fosse assim, os homens de Deus não tinham sido presos, Jó não tinha passado por aquela grande luta, não é verdade? Todos nós somos provados. A luta vem. Naqueles dias, veio essa grande luta por rei Ezequias. Era um grande rei, reinava, era de Deus, mas a sentença veio de morte. O próprio Deus mandou o profeta, vai lá e fala para ele: põe a sua casa em ordem. Mas espera aí, por que Deus mandou esse recado? Põe a sua casa em ordem. Porque se Deus mandou ele colocar a casa em ordem, porque havia algo na vida dele que estava em desordem. Havia algo na vida desse rei que estava em desordem, não estava agradando a Deus. E isso fez com que fosse o quê? Uma porta aberta para o inimigo agir. Veja bem o que aconteceu. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus. E chorou Ezequias muitíssimo. Então teve um diálogo dele com Deus, porque a notícia que o profeta trouxe não foi boa. A notícia não foi boa. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina você receber uma notícia dessa. Não é verdade? É triste. Mas o que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e foi orar. Glória a Deus. E quando ele orou, ele falou: Senhor, o Senhor não lembra não? Que eu andei na tua presença, quando grandes coisas foi feito, o Senhor usou a minha vida. O Senhor me fez colocar ordem aqui em Israel, abrir o templo, tirar todos os ídolos. Quantas coisas o Senhor fez através de mim. Oh Senhor, o Senhor sabe que eu andei de coração perfeito diante da tua presença, Senhor. Oh Senhor, o Senhor sabe que eu andei, o Senhor sabe que eu fiz, mas e no presente, Senhor, como que eu tenho andado? Realmente ele fez a oração certa: Senhor, eu andei certinho, eu fiz o que era certo, mas sabe, Senhor, no momento eu relaxei, no momento eu dormi um pouquinho, no momento, Senhor, eu estava tranquilo, sossegada, tudo bem. E às vezes, quando está tudo muito bem, a gente relaxa um pouquinho, não ora mais como orava antes, não é verdade? A gente fica mais tranquilo, mais relaxado, e tudo que o inimigo quer é que a gente pare de orar mesmo, porque ele precisa que você pare de orar, que você fica mais tranquilo. Não, está tudo bem, está tudo bem. E é isso que aconteceu. E ele chorou muitíssimo. Versículo 4, vamos continuar. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, a palavra veio: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Você sabe o que estava faltando para esse rei? Comunhão. Orar. O profeta teve que ir lá dar uma palavra dura para ele despertar e virar a cara para a parede e falar com Deus, restituir a comunhão com Deus. O que estava faltando para esse rei era o quê? A comunhão com Deus, porque ele estava tranquilo, estava sossegado, a vida dele estava numa paz, e de repente vem a má notícia. Uma má notícia que era sentença de quê? De morte. Mas quando ele orou, quando ele falou com Deus, quando ele chorou com sinceridade de coração, a palavra diz que Deus falou: vai lá, Isaías, volta lá,
Diga para ele que primeiro o que Deus fez? Deus ouviu a oração dele. Primeira coisa que Deus fez, ouviu a oração dele. E depois Deus viu o quê? As lágrimas de sinceridade dele. E aí Deus mudou a sentença. Irmãos, esse mesmo Deus é o mesmo Deus que mudou a sentença na vida de Ezequias. É esse mesmo Deus que nós estamos diante dele agora. Não há nada impossível para o nosso Deus. Qual é a sentença que veio contra a tua vida? Qual é a resposta negativa que veio na tua vida? O que parece que não tem mais jeito na tua vida? O que você precisa para que reverter essa situação? Você precisa orar ao Senhor de todo o seu coração. Você precisa restituir a sua comunhão com Deus. Você precisa ter seu relógio de oração com o Todo-Poderoso. Porque através da tua oração sincera, Deus vai mudar esta sentença. É o que Deus está mandando entregar aqui hoje. Através da sua oração. Deus não quer a oração do profeta. Deus não quer a oração do pastor. Deus quer a tua oração. E Ele vai mudar a sentença. Ele é Deus que muda decretos. Ele é Deus que muda a sentença. Ele é Deus que muda diagnóstico. Deus é Deus que transforma situações que não tem mais jeito. Ele muda. Ele mudou o decreto de sentença de morte na vida desse rei. Ele disse, eu falo para ele que eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. Ninguém tinha visto, somente Deus. Deus vê tudo. Deus está olhando para o nosso coração. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. E vejam que Deus viu tudo isso. E ele que estava à beira da morte, Deus falou, eu vou acrescentar 15 anos de vida. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele disse que nos dá vida e vida com abundância. Você não vai ouvir Deus dizendo, você vai morrer, eu quero te dar, você vai, essa sentença vai morrer. Você só vai morrer se você quiser. Mas se você buscar esse Deus que dá vida e vida com abundância, é isso que Ele tem para te dar. Você vai ter vida abundante em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E o que mais que Deus falou aqui? E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta. Então, além de vir essa doença de morte, e ainda ia vir o quê? Uma grande guerra para destruir o reinado dele, destruir a cidade dele. Mas Deus está dizendo, eu estou te dando a bênção completa. Glória a Deus. Oh, meu irmão, com Deus é assim. A gente é mais do que vencedor em nome de Jesus, amém? Versículo 7. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. O que Deus falou para você, você pode segurar que vai se cumprir. Glória a Deus. Então Deus falou, versículo 8, vamos continuar aqui. E eis que farei da sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Deus faz o sol parar, amém? Se Ele faz o sol parar, o que Deus não pode fazer, amém? Mas veja aqui, que mudou a atitude de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Agora vamos ver aqui o cântico. Ele está falando tudo como que ele estava aqui, ó. E eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ei as portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Quer dizer, eu estou numa tranquilidade boa, porque servir a Deus é bênção, não é, pessoal? Servir a Deus a gente serve com alegria, em paz, porque a gente sabe que Ele nos guarda, nos protege, amém? Então ele estava na tranquilidade, só esperando o dia que Deus vai recolher para ele ir para a glória, né? Estava na tranquilidade. Mas olha o que aconteceu. E disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo.
O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, e como do tear me cortará. Desde amanhã até a noite me acabarás. Ele está contando. E eu sosseguei até a madrugada. Estava sossegado, tranquilo. Mas como um leão sossegado, o leão gosta de dormir, né, pessoal? Quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até me acabarás. Então os ossos dele foi quebrado. Então assim, de repente eu estou na tranquilidade, estou no sossego, mas de repente veio o quê? O dia que eu estava no meu sossego, porque o leão é o rei. O leão gosta do sossego. Quem gosta de caçar é as leoas, porque o leão gosta de tudo, né? Receber tudo na mão. Mas um dia os ossos do rei foi o quê? Foi quebrado. O que representa isso daqui? Os ossos é o quê? A nossa estrutura espiritual. Que às vezes nós estamos na tranquilidade, parece que tudo está bem e a gente acha que a gente está muito bem. Mas é na hora que nossos ossos é quebrado que a gente realmente vê se estamos preparados para aquela luta ou não. Se realmente nós estamos na comunhão com Deus ou não. Se realmente nós estamos firmes com o Senhor na palavra ou não. É na hora da luta que é o vamos ver, né? E ele estava dizendo aqui, os meus ossos, vou dar no sossego como leão, meus ossos foram quebrados. Versículo 14. Como o grou ou andorinha, assim eu xixirrava e gemia como a pomba fica, né? Né? E alçava os olhos ao alto, quer dizer, olhava para o céu e gemia, porque ele estava com dores. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Então, ao mesmo tempo que ele estava tranquilo, de repente veio essa grande luta que quebrou os ossos dele, que é a estrutura espiritual. Ali ele estava gemendo como a pomba, olhando para o céu e clamando: Senhor, eu ando oprimido, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque às vezes na hora que a gente menos espera acontecem situações, não é verdade? Por isso que nós temos que estar em alerta. O tempo todo nós temos que estar em alerta, porque Deus avisa antes. Glória a Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Versículo 15. Que direi? Como o prometeu, assim o fez. Deus promete, Deus faz. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha. Então, qual foi a porta que o inimigo entrou? Ele era um homem de Deus, ele era um rei de Deus. Mas qual foi a porta que o inimigo entrou para poder entrar com aquela sentença de morte na vida dele? Amargura. Algo aconteceu na vida do rei Ezequias. Algo que deixou ele muito decepcionado, que deixou ele desgostoso. Algo que aborreceu ele muito, e ele guardou aquilo. E aquilo acabou sendo uma porta para que o inimigo achasse graça e começasse a colocar a vida dele em desordem. A porta aqui que o inimigo encontrou foi o quê? A amargura que ele tinha no coração. Tinha algo mal resolvido na vida dele. E tudo que está mal resolvido, Deus nos dá a oportunidade de resolver. Mas fecha todas as portas para o inimigo. Glória a Deus. Não deixa nenhuma porta para o inimigo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas olha aqui, versículo 16. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faze-me viver. E eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Glória a Deus. Irmão, tem situações que a gente vai lá e consegue resolver, mas tem coisa que a gente vai resolver na oração com Deus. O problema de Ezequias ele tinha que resolver na oração com Deus.
E no cântico dele aqui, que um homem que antes chorava, agora está fazendo cântico. Por quê? Porque ele viu as maravilhas de Deus. E no cântico dele, ele estava falando da situação dele. Tudo quando começou e como terminou. Glória a Deus. E a porta aonde o inimigo entrou, que era a amargura. Versículo 18. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, porque os mortos não louvam. Os vivos, estes te louvarão, como hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do... Olha para mim aqui. Deus tem louvor. Seja qual for a tua luta, ore a Deus, resolve esse problema com Deus. E vai ser na oração, a direção que Deus está dando aqui. E vai ter louvor no final, glória a Deus. Eu não sei qual a sua batalha, eu não sei qual a sua luta, o que você está enfrentando, mas você vai enfrentar, você vai colocar Deus nesse negócio. Como Ezequias rasgou o coração diante de Deus. Talvez nem ele sabia qual é a raiz daquele mal, mas Deus mostrou onde estava a raiz do mal. Era a amargura que ele tinha no coração, era algo mal resolvido. Porque naquele momento de tranquilidade, o inimigo viu que ele estava sossegado, tranquilo, aproveitou a brecha e agiu. Mas não há nada impossível para o nosso Deus. Você vai resolver o seu problema com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ezequias fez Deus lembrar. Lembra, Senhor? Você também vai entrar na presença dele e falar: Senhor, lembra? Lembra do dia que o Senhor me chamou? Lembra que o Senhor, as promessas que o Senhor me deu? Lembra, Senhor? Eu vou fazer Deus lembrar. Eu vou entrar no juízo com o meu Deus. Glória a Deus. Ele diz: apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Ezequias apresentou as razões dele e Deus justificou ele. Glória a Deus. Deus também vai te justificar. E aquilo que o inimigo está dizendo que não tem jeito, é uma sentença, Deus está dizendo: eu vou mudar a sentença. Mas Ele quer ouvir a tua oração. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E a bênção é para você e para a tua casa. Porque Ele disse aqui, olha, no versículo 19: os vivos, esses te louvarão como hoje eu faço. Vai ter louvor nos seus lábios. E o Pai aos filhos fará notório o quê? A tua verdade. Toda a minha casa vai ver que o Senhor é Deus. Vai ver que o Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é Deus que muda qualquer situação. Glória a Deus. Então vamos entrar na presença de Deus agora? Com fé em nome do Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então entra na presença dele com fé em nome de Jesus.